Olá, hoje é quinta-feira, 18 de abril de 2024. O Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. É, Nosso tema hoje são os acontecimentos que estão se passando na economia internacional e também na economia brasileira, e ambos levando a uma turbulência que tem sido sentida nos mercados. A economia brasileira está provavelmente passando por um momento de inflexão, né? Se nós olharmos pelo retrovisor, vamos ver uma linda paisagem, né? Atrás. O crescimento da economia no primeiro trimestre provavelmente vai ser muito bom, a inflação continua em queda, mas quando a gente olha para frente, a paisagem parece bem mais nebulosa e mesmo perigosa. Uma espécie de tempestade perfeita parece estar se armando no horizonte. E os sinais já são visíveis no mercado de ativos, né? No mercado de câmbio, por exemplo, as cotações do dólar subiram cerca de 5% desde o final do mês passado, situando hoje em torno de 5,25, né? Contra um pouco menos de 5 no final do mês passado. É, o Ibovespa também vem tendo fortes quedas, né? Hoje estava em torno de 124 mil pontos, também uma queda próxima a 5% em relação à última semana. Por fim, os juros futuros também vêm tendo fortes altas no período recente. E de onde é que vem essa apreensão revelada pelos sinais de mercado? Há uma combinação de fatores externos e internos. No plano externo, as sucessivas demonstrações de resiliência por parte da economia norte-americana, que em outras circunstâncias poderia ser até uma boa notícia, na atualidade é percebido como um mau sinal. De um lado, porque a taxa de inflação vem resistindo a cair, devido ao ambiente de demanda aquecida e desemprego também muito baixo. A inflação de 3,5% em 12 meses, né, no mês de março, superou as expectativas pela terceira vez consecutiva. Essa resistência da inflação em níveis acima da meta e acima das expectativas vem postergando o que os agentes econômicos esperam com relação ao início do ciclo de redução de juros lá nos Estados Unidos, né? No início do ano, se esperava que o ciclo de redução começaria agora, em março, né? Já teria começado, e haveria um corte de 1,5%, 1,5 ponto percentual ainda em 2024, né? Então seria uma redução bastante importante. Agora, espera-se no máximo dois cortes de 0,25 até o final, já no final do ano, né? Ou talvez nenhum, né? Existem até aqueles que esperam nenhum. Um discurso há pouco recente do presidente do Fed de Nova York admitiu, inclusive, o surgimento de um novo ciclo de alta, ainda que essa não fosse, obviamente, o seu cenário básico, né? Mas o fato dele admitir isso aí como um cenário, mesmo não sendo o cenário mais importante, já criou um grande temor no mercado, né? Os efeitos desses juros mais altos por um período cada vez mais prolongado, né? Essa expressão em inglês, higher for longer, que tem sido tão utilizada, empregada recentemente no mercado, né? E o efeito disso ainda é incerto, mas pode ser grande. Por exemplo, empresas muito endividadas podem quebrar. Bancos que colocaram grande quantidade de títulos do Tesouro Americano em suas carteiras, na expectativa de que os juros cairiam logo, vão amargando prejuízos com as altas dos juros e, portanto, a queda do preço desses títulos que estão nos seus ativos, né? O mesmo se aplica, inclusive, aos títulos lastreados em hipotecas, né? Com juros altos também estão caindo de valor. Muitos bancos regionais, estão atualmente fragilizados por ter esses ativos cujo valor caiu em suas carteiras, né?
Então, riscos de falência no setor real e de quebras de banco começaram a entrar no radar. Já estão no radar. Alguns bancos, inclusive, têm sido apontados como vulneráveis nesse momento, né? É, Além disso, quer dizer, os juros altos das hipotecas estão dando um freio no mercado imobiliário americano, cujas consequências a gente também não sabe quais serão. É, e mais, juros americanos altos, juntamente com a elevação do dólar, que é uma consequência desses juros altos por mais tempo, é, vem reverberando mundo afora, impondo limites a reduções de juros por outros bancos centrais em todo o mundo. O Lixa vai falar até aqui sobre o caso do Banco Central do Brasil, né? O problema que ele está se defrontando no momento. É, então, isso é um impacto importante proveniente da economia americana. Mas não bastasse isso, o quadro de tensões geopolíticas mundial vem sofrendo um forte agravamento no período recente. A gente não sabe ainda qual vai ser a resposta de Israel aos ataques realizados pelo Irã ao seu território, mas, considerando o anúncio do Irã de que reagiria de forma muito severa a qualquer ataque israelense, existe hoje, então, uma enorme incerteza quanto aos desdobramentos desse conflito e seus impactos no mercado de petróleo. Quer dizer, se os desdobramentos acontecerem, o impacto é certo no mercado de petróleo, né? A gente sabe que o preço do petróleo já subiu 20% desde o início, desde dezembro do ano passado, início de dezembro do ano passado. Isso, obviamente, é um problema para todas as economias, para o Brasil em particular. A gente está começando a acumular fontes externas de pressão inflacionária, né? Então, tem essa questão crítica do ponto de vista geopolítico, tem outra que a gente nem tem condições de comentar aqui hoje, porque que é, que é uma coisa até de uma magnitude maior, são os conflitos no Mar do Sul da China, que entraram no radar, já estavam, mas entraram mais ainda com a recente visita do primeiro-ministro japonês aos Estados Unidos, né? Esses são muitos temas que a gente vai ter, são muitos temas que a gente vai ter que tratar individualmente em outros podcasts, né? Mas a gente pode aqui dizer que seu potencial de impactar negativamente a economia mundial é certamente muito grande, né? No caso do Brasil, em particular, né, a alta do preço das commodities, combinado com a alta do dólar, isso aí promete um choque externo de preços que é o contrário do que passou no ano passado e que nos traz essa imagem no retrovisor tão boa, né, de uma inflação tão bem comportada, né? É, Mas isso no plano externo, aqui muito resumidamente. Isso tudo, esse quadro internacional, está coincidindo com um quadro doméstico que vai se tornando, vai se agravando, principalmente no plano fiscal, né? Quer dizer, a Margarida vai comentar aqui agora as mudanças na política, em certa maneira, isso aí por alguns já era esperado, mas na hora que acontece, realmente é, é o impacto, né, tem tido um impacto forte nos mercados também, sobretudo, nesse contexto internacional a que a gente estava aqui se referindo, né? Então, eu gostaria que a Margarida e depois o Lixa fizessem esses comentários sobre esses impactos, sobre impactos no caso do Brasil e o que está acontecendo no Brasil neste momento, tá? Margarida. Ok, Francisco, obrigada aí pela sua bela narrativa, né? Vamos lá. Então, eu vou trabalhar aqui, quer dizer, vou explorar, né, em que medida as mudanças na área fiscal estão, assim, ajudando a intensificar esse quadro de tempestade perfeita, né? Nós temos aí uma nova regra,
fiscal, um conjunto de regras que está conhecida como novo arcabouço fiscal, e desde a sua origem, né, tem suscitado muitas dúvidas, né, em relação à possibilidade e assim a credibilidade das metas que ali estão inseridas e a consistência do arcabouço quando a gente olha os gastos, né? E temos explorado isso aqui ao longo desses meses todos, dizendo, olha, tem muitas inconsistências, tem fragilidades, mas, de qualquer forma, o Haddad, o ministro da Fazenda, ele insistia em garantir que as metas estavam preservadas, que não haveria mudança de regras. O que aconteceu muito recentemente foram duas mudanças de regras muito importantes. Então, se aquilo que a gente já desconfiava, né, que a gente temia, aquelas incertezas em torno do arcabouço, eram temores, agora viraram certezas, né? Então, a primeira coisa que eu queria colocar é que houve uma mudança importante há uns 15 dias atrás com relação a uma antecipação de gastos no valor de 15 bilhões de reais que poderiam ser autorizados apenas em maio, caso a previsão de receitas para o ano se confirmasse em elevação e pudesse, então, suportar esse aumento de gastos, através de um jabuti, né, aquela medida provisória da conta de energia elétrica, introduziu-se essa possibilidade de antecipar o aumento de 15 bilhões de reais em gastos primários, independentemente de se essas receitas, de fato, vão se concretizar em altas, né? Então, isso é uma primeira coisa que aconteceu. Evidentemente, a reação foi ruim, os analistas se posicionaram em relação a isso, nós, inclusive, dizendo, isso é uma mudança de regra importante, né? Por quê? Porque, inclusive, é o primeiro ano de vigência do novo arcabouço fiscal, e na primeira a gente já faz uma mudança importante. Agora, a segunda mudança que veio aí na segunda-feira, ela é mais importante. A mudança na segunda-feira, nessa segunda-feira, na mudança que, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, 2025, o novo arcabouço diz que ali tem que ser definidas as metas primárias para os próximos 4 anos. E ali houve uma mudança de regras, sim. Então, as metas foram alteradas para os anos de 2025, 26, 27, 28. O que são metas primárias? São aquelas receitas menos gastos que não incluem nem nas receitas nem nos gastos o que é financeiro. A receita de juros não é incluída e o gasto com juros da dívida pública também não é. Então, a mudança foi a seguinte: para o ano que vem, ao invés de uma meta, um superávit primário de 0,5% do PIB, o executivo se propõe a uma meta neutra, quer dizer, um resultado zerado. Para 2026, inicialmente, o superávit primário estabelecido era 1% do PIB. E com as novas regras, com o que consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a meta será de 0,25% do PIB. Para 2027 não havia meta, e agora a meta é 0,5% do PIB, e para 2028, 1% do PIB. Né? Já 27 e 28 já são anos de novo presidente, já novo governo. Mas o fato é que, se a gente considerar 2025 e 2026 apenas, a gente tem aí uma folga fiscal de aumento de gastos de 160 bilhões de reais. É uma estimativa aí com base no PIB, com base nas novas metas. Então, é um gasto adicional bastante significativo. Não só isso que é uma incerteza que está gerando, porque o novo arcabouço fiscal ele tem previsto aí uma trajetória de aumento de gasto primário no tempo, né? O que pressupõe um aumento de receita. Aí está a grande dificuldade. Mas o fato é que já é uma mudança de regra. Né? Então, como é que está todos os agentes, os analistas, né? E será que ano que vem vai mudar de novo no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que eu diria que esse é um ponto jurídico frágil do novo arcabouço. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias pode mudar as regras. E desde que, isso é verdade, nesse projeto de lei se preveja, a partir da mudança, uma trajetória para a dívida pública PIB que seja não explosiva. Isso eles fizeram, o executivo fez isso. Mas agora já está todo mundo questionando essa trajetória da dívida pública PIB que consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
ontem um informe, uma nota técnica, né, da Câmara dos Deputados, da Comissão de Analistas da Câmara dos Deputados, que auxilia os deputados a votarem questões relativas ao orçamento, soltaram uma nota técnica questionando muito aquela trajetória de dívida pública PIB que consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, em certo sentido, esta mudança estaria ferindo o que tem no arcabouço, no projeto, na lei complementar do arcabouço, que essas mudanças só podem ser feitas desde que a trajetória da dívida pública PIB não seja uma trajetória explosiva, que seja previsível e que, portanto, não cause transtornos e incertezas, não acentue incertezas na economia. E não é isso que a gente está vendo, né? A gente foi pego aí, não meio, mais ou menos de surpresa, então a gente também está refazendo as nossas projeções, mas aqui a gente já tem um importante documento, que é essa nota técnica da Câmara dos Deputados, sinalizando que aquela trajetória de dívidas públicas que está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele não justifica, ele não permite a mudança de metas. Em bom português é isso. Bom, agora eu vou passar, então. Bom, uma última coisa importante: em face disso tudo, os juros dos títulos públicos de uma NTNB para 2050, que ali você tem o risco fiscal bem precificado, não param de subir. Eles hoje fecharam em 6,11%. Então, é um juro imenso, né, que condiciona uma trajetória de dívida pública pior, que condiciona juros mais altos na economia, e aí eu passo a palavra para o Lixa, que vai falar dos efeitos disso tudo sobre política monetária no Brasil. Obrigado, Margarida. Então, como Francisco Eduardo e Margarida destacaram, as condições financeiras da economia brasileira pioraram nestes últimos dias. Tá? O Francisco Eduardo destacou o aumento do dólar, a queda do Ibovespa, da Bolsa de Valores, o aumento dos juros futuros. Margarida reforçou o ponto da taxa de juros real de longo prazo, como que aumentou. Outros indicadores, como o CDS, também pioraram na economia brasileira. Um destaque para esses condicionantes financeiros é que a diferença entre os juros brasileiros de longo prazo e os juros americanos de longo prazo, esse spread, também abriu nos últimos dias, mostrando que não são só os determinantes internacionais que Francisco Eduardo destacou, importantes para analisar as condições financeiras, mas também a questão fiscal que Margarida nos apresentou. Meu ponto é tratar um pouco os efeitos sobre o comportamento do Banco Central, da política monetária brasileira. O presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, está neste momento em Washington, participando da sessão da reunião do Fundo Monetário Internacional, não? É a sessão que eles chamam de primavera. Ontem teve uma reunião com alguns investidores internacionais, organizada basicamente pela XP. Hoje teve outra reunião, apresentou algumas declarações e um pouco vou repercutir comentar basicamente esses pontos que foram levantados. O primeiro ponto que destaca o Roberto Campos, e que Francisco Eduardo destacou, é o aumento da incerteza. É claro que não temos clareza ainda sobre o grau em que aumentou essa incerteza. Ontem, o Roberto Campos destacou 4 cenários com distintos graus de incerteza. Eu não vou apresentar esses cenários que ele apresentou, mas o ponto central é que ele fala que um aumento de incerteza leva a mais discricionalidade da política monetária, no sentido de que a tendência é ter mais flexibilidade para a política monetária, o que muda a orientação futura, o guidance, tá? Para tornar ele mais flexível. E nesse sentido, o que ele está basicamente indicando é que a orientação que você tem da última reunião do Copom, de que o aumento na reunião de maio seria de 0,50, pode não acontecer. Ou seja, eles anunciaram que a taxa de juros Selic, que hoje está em 10,75, teria uma redução de 0,50 pontos percentuais, pode não acontecer, e de fato é o que os preços dos ativos estão mostrando. Tá?
Por exemplo, o mercado de opções, que é onde mais a gente percebe a sensibilidade sobre o que vai acontecer no Copom, ontem estava colocando uma probabilidade de 28% só para uma redução de 0,50 na reunião de maio e 49% a probabilidade para ter uma redução de 0,25, o que significa, não, de que apesar de ter, digamos, esse primeiro comentário do Roberto Campos tem como consequência essa ideia de que o aumento, essa turbulência, o aumento de incerteza deve significar, provavelmente, na próxima reunião, um aumento menor, uma redução, desculpe, menor da taxa Selic só de 0,25. Tá? Isso também vai um pouco em linha com o que o Francisco Eduardo comentou em relação à política do Federal Reserve e das declarações, especialmente do presidente do Fed, do Federal Reserve, que também sugerem menores reduções nas taxas de juros americanas, que Francisco Eduardo comentou. O segundo ponto que é importante é o papel do Banco Central na política cambial. Tá? O Francisco Eduardo destacou que o dólar aumentou nos últimos, neste mês, digamos, estava abaixo de R$ 5, foi para 5,25, está mais ou menos nesse patamar hoje. A pergunta é se o Banco Central deve ou não intervir no mercado, dada a pressão que a gente tem no câmbio. A ideia inicial é o que está acontecendo, é que aumentou, os prêmios de risco aumentaram. Os agentes já fizeram a cobertura cambial associada a esses prêmios de risco. Tá? Em consequência, se o Banco Central intervir neste momento para segurar o câmbio, pode reduzir o risco presente, tá? Ou seja, mas pode estar induzindo aumentos para o futuro, porque se a turbulência continuar, pode ter em algum momento um salto na taxa de câmbio no futuro, e então os prêmios futuros, prêmios de risco que estão mais longe no futuro, vão aumentar. Então, a intervenção do Banco Central neste momento significaria mudar a estrutura de cobertura cambial, não? Reduzindo o risco presente e aumentando os riscos futuros e distorcendo, provocando algumas distorções no mercado de câmbio. Ou seja, neste momento, apesar da turbulência, não existem anomalias no mercado de câmbio. Ou seja, ele está funcionando normalmente, tem compradores e vendedores e existe certa liquidez. Então, não se justifica a intervenção do câmbio por parte do Banco Central, porque ele basicamente estaria provocando uma distorção na curva de câmbio presente e futuro, com mudanças nos prêmios de risco, e isso pode não ter bons comportamentos, não pode ter um bom resultado na alocação de carteiras. O último ponto que está sendo comentado é o ponto que Margarida levantou sobre o aumento da incerteza cambial, da incerteza fiscal e das distorções, dos problemas que a gente está tendo na questão fiscal. Isso significa de que vai ser mais difícil para o Banco Central manter ancoradas as expectativas de inflação, tá? Especialmente as expectativas já de 2025 e 2026, por causa da questão fiscal, começam a ficar um pouco mais desancoradas. Isso vai obrigar o Banco Central a se tornar um pouco mais firme ou mostrar um certo comportamento mais intolerante à inflação, mais falcão, como se fala às vezes no jargão. O próprio secretário do Tesouro Nacional, Rogério Cerón, acaba de admitir isso. Podemos ter, por causa dessa desancoragem das expectativas de inflação para 25, 26, por causa da questão fiscal, ter um Banco Central um pouco mais duro na sua comunicação ou sobre o que podemos esperar sobre a taxa de juros Selic no futuro. De fato, estão aumentando o valor da taxa de câmbio que está se esperando para o final do ciclo. Tá? Dificilmente agora, digamos, para o final do ciclo, a gente teríamos uma taxa de Selic que poderia estar entre 9% e 9,5%. Tá? Lembremos que hoje a taxa Selic está em 10,75%.
o que significa que não estamos tão longe desse final do ciclo, do jeito que as coisas estão colocando. Então, era isso os pontos centrais que eu gostaria de destacar. Obrigado, Lígia, Margarida. É, voltaremos a esses pontos, certamente, né? A gente está nesse momento turbulento aí, então ainda teremos muito a falar sobre esses pontos em próximos podcasts. Por hoje, vamos ficar por aqui e até a próxima quinta-feira com outro podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.